Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, páginas do WhatsApp. Graças a Deus que aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer sempre, não é? Sempre temos a oportunidade de agradecer, porque é sempre uma bênção que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Divino e Amado Mestre, que a Virgem Santíssima nos concede a todos nós. A mim de estar aqui neste lado e a vós de estardes aí nesse lado, me ouvindo, escutando. Acima de tudo, na nossa individualidade, no conjunto de todos nós, é uma bênção, independentemente das condições que cada um se encontra. Também com a bênção luminosa, a proteção, a iluminação dos nossos mentores, né? É uma condição que nós realmente temos junto, em conjunto, é as melhorias físicas. E aqui nos encontramos só para fazer um vídeo curto, não é? É mais uma oportunidade que eu tenho de chegar até aos vossos lares, aos locais onde me escutam, veem, onde se encontram, levando esta sintonia para hoje, desta vez, falarmos a importância de quem morreu. Que importância damos ao ser físico e que importância atribuímos a quem morreu? Pois é, porque nós, físicos, somos assim mesmo, não é? Somos mesmo assim. Nós muitas vezes temos tudo ao nosso lado, temos tudo ao nosso redor, na nossa vida, nos nossos dias, lares, empregos, saúde, e nós não atribuímos grande mérito e grande valor. Nós não, por inércia, por descuido, por descaso, por não achar muito importante, há certas condições, muitas condições que nós não damos valor à família, aos amigos, aos irmãos, irmãs, que caminham junto ao vosso lado, vos ajudando, apoiando, iluminando, enfim, ajudando nas vossas dificuldades, e nós muitas vezes não lhe damos grande mérito e grande valor, não lhe atribuímos grande condição de nos ajudar no dia a dia. Às vezes pode ser uma ajuda insignificante, às vezes pode ser uma ajuda que nós até nem demos por isso. Às vezes um conselho, uma palavra, uma aproximação, uma companhia, nós não damos por isso. E nós levamos nisto uma vida. A dada altura, quando alguém que faz parte da nossa vida, da vossa vida, porque isto é uma condição que acontece, passa por todos. Aqui não há o mais bonito ser que não aconteça isso. Quando alguém morre, de família, amigo, amiga, quando alguém parte para o mundo espiritual, que já cumpriu a sua jornada, a sua caminhada, porque já estava programado desta forma, não é? Já estava programado no seu código de barras, não é? A não ser que, porque aqui há uma
nós, físicos, poderemos, com certeza, acelerar a nossa partida para o mundo espiritual, fora da programação que está já feita por nós, inclusive, espíritos. E nós, aqui fisicamente, poderemos acelerar, fazendo da nossa vida, enquanto físicos, tomando algumas atitudes, desleixando da nossa condição física, absorvendo vícios, maltratos ao corpo físico, que vão aos poucos acelerando o processo de desencarne para mais aproximadamente, para mais perto, vamos lá, dos mais variados vícios, do qual, se nós apressarmos o nosso processo de desencarne, nós poderemos não ter a condição de evoluir, não é? Ficar presos à matéria, aos resíduos kármicos, aos nossos ódios, raivas, agonias, desesperos. O nosso perispírito, o nosso espírito, ele registra tudo. E quando nós partimos, ele sabe essa condição toda. Mas, falando aqui, quando aquela pessoa que partiu para a sua jornada, que morreu deste mundo físico, não é? Deixámos de a ver. Milhares de pessoas, com certeza, deixam saudades, não é? Deixam saudades, deixam tristeza. Às vezes, ouve-se assim, morreu. Já as pessoas estão com saudades. Porque o carinho era muito. Porque o carinho, o amor por essa pessoa, mãe, pai, irmão, marido, esposa, filho, era muito. Pois é. Só que nós, às vezes, quando temos essa pessoa connosco aqui no mundo físico, nós damos-lhe pouca atenção, atribuímos-lhe pouco valor, pouco mérito, mas claro que não é por isso que a pessoa partiu mais depressa ou mais depressa ou mais perto, enfim, a partida antecipado é por conta do próprio, da vida que levou, das atitudes, da individualidade de cada um. Aqui é o sentimento dos outros com a nossa partida, que poderá deixar. Aqui poderei dizer que os espíritos, sempre as pessoas que partem deste mundo, são sempre lembradas de alguma forma, ou das melhores formas ou das piores formas. Às vezes é porque era um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa vizinha, era uma pessoa tão boa, era uma pessoa assim. Bom, é lembrado por as condições que nós possamos arranjar para dignificar aquele espírito. Só que às vezes, quando está no mundo físico, nós esquecemos de lhe atribuir esse valor em vida, para quando o espírito parte, abalar numa total satisfação. Há outros que são lembrados das piores formas, não é? Foi um bandido, foi um assassino, foi um ladrão, foi isto, foi aquilo, mas sempre um drogado, que destroçou, vendia drogas, bom, são lembrados das piores formas. A lembrança que nós temos dos espíritos, das pessoas, não é? Enquanto estavam aqui vivas fisicamente, também tem alguma importância, continua a ter importância na sua jornada, na sua caminhada. Continua a ter importância da forma que nós nos expressamos, porque a nossa mente vai buscar energias
dependendo da nossa sintonia, dependendo do nosso gosto ou desgosto, a nossa mente vai buscar energias, espíritos, em conformidade com o nosso pensamento. Só que, para essa pessoa, homem, mulher, não importa, já é tarde. Já é tarde aqui no mundo físico. Já não volta. Pelo menos com esta... Já não volta no nosso tempo. Já não volta que nós a possamos ver. Já não volta para interagir fisicamente connosco. Agora só nos resta mesmo a lembrança. Só nos resta mesmo nós agradecer a oportunidade que tivemos, não é? Às vezes de conviver com essa pessoa e fazer prece para a prece poder ajudar esse ser lá do outro lado. Porque, como eu sempre, muitas vezes digo, não é? Nós, quem me vê, neste mundo ninguém é igual. Ninguém tem a mesma condição, quer ser muita gente, milhares de pessoas, não é? Conhecem por meio de estudos, embora todos estudem. Penso que nesta matéria, quem tem essa mediunidade bem aflorada, que vai tentar absorver matéria para melhor conhecimento da sua mente, do espírito, para uma melhor profundidade da mediunidade, da capacitação mediúnica de cada um. Passa por o estudo, como eu sempre digo, passa por absorver leitura de outros médiuns, leitura de espíritos, transmissões, psicografias, bom. Mas nós sabemos que nem todos nós temos as mesmas capacitações físicas, mentais e mediúnicas. Nem todos nós temos as mesmas capacitações mediúnicas, o que quer dizer que há das mais variadas ordens de médiuns. Há muitos bons médiuns, não é? Neste planeta físico. Há muitos bons médiuns. Há médiuns que aprenderam, estudaram, fizeram universidade, tiveram a sorte dos pais, se calhar, os meter a estudar para serem umas pessoas de cultura, não é? Cultas, numa universidade, fizeram um curso, uma formação, o que é, poderei dizer que é meio caminho andado, não é? Para aquela pessoa que tem, por exemplo, o ensino médio, que tem o básico. Essa que tem o ensino básico terá mais dificuldade de absorção, de interpretação nas leituras que aquela pessoa que fez universidade, não é? Que fez certas cadeiras, fez aulas, enfim. Mas também há aquele médium que, neste planeta, que mesmo não indo à escola, é um bom médium. É um bom médium. Porque a escola nos dá, às vezes a escola nos dá, a educação, já os nossos pais nos deram, não é? Os vossos pais. Nós fomos à escola para aprender as letras, melhorar, porque às vezes vamos à escola e saímos de lá ainda mais burros, sem educação nenhuma, com um ego muito superior, com um gabarito de estatura que se intitula conhecedor da realidade. Às vezes aquele analfabeto está mais qualificado para a vida do que aquele que sai de uma universidade. Mas
isso é outra coisa. Aquela pessoa que partiu, nas mais variadas famílias e nos mais variados graus de afinidade, não é? Porque tem filho, tem a sogra, tem o sogro, tem o neto, tem tios, primos, enfim, o marido, a esposa. Nuns causa um impacto, noutros causa outro impacto. O impacto não é igual em todos. A partida de um ser físico, deste mundo físico, não causa, com certeza que não, o mesmo impacto a todos. Não causa. Por muito que nós queiramos, às vezes, demonstrar aos outros a nossa dor, eles não chegam a compreender o tamanho da dor de cada um. A dor da perda, porque nós se intitulamos, não é? Nós se intitulamos como se aquela pessoa fosse uma constante sempre nos nossos dias. Só que quando nós viemos ao mundo, já havia isto: nascer, viver e morrer. Quando nós viemos ao mundo, já morria pessoas. Hoje morre pessoas, se calhar mais aceleradamente por conta desta pandemia do mundo, não é? Geral. Mas relativamente à sua saúde, idade, não é? À sua jornada, caminhada, a dor dentro da mesma família, a partida de uma pessoa, não tem o mesmo grau de dor, a mesma condição em nenhum membro da família. 10 filhos, partiu o pai. 10 filhos, 5 filhos, pronto. Nesses 5 filhos são 5 dores diferentes, porque é impossível medir a dor, saber a dor que cada um tem. A demonstração da dor, às vezes, cada um de nós tem uma condição para demonstrar essa dor. Essa dor, às vezes, aquele que mais se manifesta é o que menos sente interiormente. Mas para se mostrar aos demais, faz um grande alarido, faz um grande espalhafato, faz um grande... isto, claro, não serve para todos, não é? Em termos de explicação, porque com estas condições nós não poderemos brincar com a dor de cada um, com a dor da partida de alguém deste mundo físico. Nós ficamos contentes quando na nossa família chega um ser novo, não é? Quando chega um ser novo à família, todos, penso que é geral, ficarão contentes. É mais uma vida, é mais uma história que está começando ali fisicamente, porque aquele espírito já tem uma história longa, mas nesta caminhada aquele ser nasceu, é uma alegria. Pois é. Quando parte, é uma tristeza. É uma tristeza porque nós se habituamos a conviver com aquela pessoa, a estar com aquela pessoa. Muitas vezes já são velhotas, não é? Os filhos não têm tempo, empurram os pais para um lar, não é? Porque não têm tempo, se esquecem deles lá num canto, porque não têm tempo, e quando morre, vão apressadamente saber os bens, vão ao banco, vão ver as casas, vão ver isto, vão ver aquilo, porque realmente o que importa mais é os bens. Para muita, eu conheço muita gente assim, que está desejando de os familiares, os pais morrerem para herdarem, sabem? Por incrível que pareça, ainda há pessoas assim.
onde foi aquelas pessoas que os criaram, lhe ensinaram tudo da vida, lhe deram todas as condições, lhe deram todo o carinho, o conforto, o amor. Às vezes diz assim: meu pai foi muito rude, a minha mãe foi muito rude, não me deu isto, não me deu aquilo. Mas teremos que olhar às condições de cada família, às faltas e necessidades. Pois é, às vezes o dizer não também é amar. Não é só quando se diz sim, 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 que é uma condição de amor. Porque às vezes quando nós damos por ela, aquele filho, aquela filha, a quem nós dissemos milhares de vezes sim e não dissemos uma vez não, pode estar num caminho errado. Pode estar, e depois quando se descobre, nós se arrependemos. Vós se arrependem. Pois é, porque não tiveram a coragem de dizer não. Não também é educar, também é amar. Mas chega a uma certa idade, começa a ser um estorvo, não é? Para alguns, para outros não, que tratam à mesma com todo o carinho. Às vezes, é certo, a vida física hoje, não é? Quem trabalha tem uma vida muito, muito ocupada. Realmente, a vida hoje nos dá muito, muito pouco tempo de livre, não é? E às vezes a solução é pôr mesmo os pais, porque falamos aqui de pais que são os mais velhos, não é? Numa casa onde tomem conta deles, onde os alimentem, tenham médicos, medicamentos, tratamento, enfim. Mas seria bom os filhos nunca esquecerem aquele ser, nunca esquecerem aquele ser, aquela mãe, aquele pai, porque foi aquele ser que lhes deu tudo aquilo que possuem: o conhecimento, o saber ler, o saber escrever, o saber comer, o saber andar. Passou noites, se calhar, acordado ou acordada ao pé daquele filho, filha, cuidando no sono dele. Enfim, fez algum sacrifício, mas chegou àquela idade de ser posto numa casa onde se parte de um princípio que cuidam, tratam melhor, não é? Com certeza que sim. Mas seria bom nós nunca esquecermos esse familiar. Porque depois, quando partir para o mundo espiritual, quando morrer, quando desencarnar, quando deixar de estar entre nós fisicamente, aí nós começamos a pensar de outra forma. Automaticamente começaremos a pensar, se começa a pensar, porque é que eu não fiz desta maneira? Porque é que eu não fiz daquela maneira? Porque é que eu tinha algum tempo livre, não fui? Porque é que eu não fiz? Porque é que... Mas quando chegar ao nosso conhecimento que aquela pessoa que morreu, o nosso familiar, já é tarde, muito tarde, para pensar em estar fisicamente com essa pessoa, porque acabou a nossa chance de estar com ela fisicamente, ele, e acabou a chance, a oportunidade desse ser que morreu estar connosco fisicamente, mesmo que fosse lá no local onde se encontrava, nessa casa de abrigo, um lar, um asilo, casa de saúde, não importa. Já é tudo tarde, é para nós e é para ela. Aí começa a ânsia, não é? Primeiro dia, depois tem todo este ritual, não é? Do sepultamento daquela pessoa que se começa a dar a volta à mente, que se ama, que se adora, que se gosta.
e agora o que é feito de mim? Ela partiu, ela morreu, mas já fazia a vida sem aquela pessoa, já fazia uma vida, a partir da morte é que arranjou essa desculpa que o que é que irei fazer? Agora, começa-se a lamuriar, a lamentar, mas, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que recordar sempre. Por acaso, há poucos dias, falando com uma senhora que perdeu um familiar, a mãe, mais propriamente, ela estava-se já lamentando, não é? Que, enfim, ela morreu-lhe nos braços, ela foi boa, ela foi assim, ela foi... falando até com algum carinho, alguma amizade, algum conforto, alguma paz e serenidade. O que é que eu lhe disse a ela? O mesmo que digo a toda a gente que fala comigo. Tem que se lembrar dos momentos bons. Se tiver algum momento menos bom, é esquecer. É lembrar aqueles momentos. Faz conta que era uma festa, uma alegria, de conforto, de paz, de amor, de carinho. Aqueles momentos bons, porque todos nós temos momentos bons, com certeza. Todos nós, eu tive uma infância difícil. Tive uma infância muito, muito difícil. Muito difícil. Não vale a pena aqui comentar, salientar. Mas também tenho momentos bons. Como todos nós. É isso que nós temos que lembrar. É os momentos bons que nós passamos com essa pessoa que partiu deste mundo físico. Ora bem, porque aquele espírito, quando se encontrar lá consciente, porque ainda vai levar algum tempo, não é? Quando se encontrar consciente lá no mundo espiritual, vai olhar para nós de uma forma que, se nós estivermos em paz e equilíbrio, esse espírito também fica em paz e fica tranquilo. Se nós estivermos numa agonia, desespero, uma coisa desenfreada, angústia, esse espírito não tem condições e maneiras de poder seguir em paz, porque olha para nós e, embora seja tarde para remediar o que quer que seja, porque já é tarde, mas esse espírito olha para nós, para o nosso, porque agora tem a condição de ler o nosso pensamento, de ver os nossos sentimentos, e olha para nós e se angustia também, fica algo desesperado, fica algo que não fica muito bem, do qual, em vez de olhar para a frente, para o caminho da luz que tem que seguir, da evolução, começa-se a retrair e começa a ficar preso, porque também ainda não é tão perfeito quanto isso, que fica preso no mundo físico por conta de nós. Por conta das nossas lamúrias, por conta dos nossos desabafos. Não quer dizer aqui que nós cantemos, batamos palmas por quem partiu. Não, nós podemos pensar nos momentos bons, que foi o que eu disse, sempre digo, o que disse àquela senhora. Lembre-se dos momentos bons, momentos alegres que passou com essa pessoa. Faça-nos umas preces, peçamos ao Divino Mestre Jesus, à espiritualidade, a Maria, Mãe de Jesus, à espiritualidade que interceda, que ampare, que cuide desse ser que nós denominamos tão querido, que passou a ser um ser querido, porque enquanto era vivo às vezes não era tão querido quanto a gente queira demonstrar, mas que passou a ser um ser querido, um ser que nos deixou na altura. Nós sabemos o elo de ligação, na altura é que nós sabemos o elo de ligação
que temos com essa pessoa, do qual pouco ligávamos, do qual pouco olhávamos. Mas porque aquilo vai despoletar é como quem carrega num botão. Carregou no botão, diz assim, morreu. Esse botão carregou. Automaticamente, dentro de nós, vai florescer o real sentimento e o verdadeiro valor que essa pessoa tinha para nós. Porque quer queiramos, quer não, naquela altura, quando nós ouvirmos dizer morreu, vai dentro de nós automaticamente florescer e crescer algumas energias, sintonias, que nós até nem sabíamos que existiam dentro de cada um de vós. Onde vem o choro, vem o desespero, vem a agonia, vem tanta e tanta coisa que, conforme os dias passam, assim aumenta a saudade. Saudade é sinónimo de gostar, de amar, pois é. Só que já está do outro lado da fronteira. Já fez a derradeira viagem, porque é uma viagem que todos nós teremos que fazer. E um dia vamos nos encontrar. Todos nós vamos nos encontrar com os nossos familiares, amigos, queridos, com a nossa família espiritual, com os nossos amigos físicos, com a nossa família e até por alguns que se dizem nossos inimigos. Alguns, se não todos, nesses planos, nessas dimensões. Bom, isto foi só um curto vídeo para falar aqui 32 minutos, para falar aqui sobre quem partiu. Porque todos os dias parte gente, não é? Todos os dias também nasce neste mundo. Uns partem, outros chegam. É, como eu sempre digo, é uma roda. Aqui há tantas maneiras de nós podermos delinear estas condições. Há tantas condições que nós poderíamos falar que, sabem, nós às vezes o falar às vezes não leva a nada. Às vezes nós, quando estamos com uma dor dessas, de desânimo, de saudade, nós teremos que nos resguardar, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele tem a força, a Jesus Divino e Amado Mestre, à Virgem Santíssima, porque são condições, são forças do qual tem a condição de assistir qualquer espírito. Os nossos familiares, amigos, irmãos, irmãs, nós temos a obrigação de pedir por eles. Poderão pensar assim, eu não tenho obrigação. Não, nós temos a obrigação de pedir por todos aqueles que nos passam por a mente. E por aqueles que nós temos saudade e sentimos algum desânimo por a sua partida, ainda mais obrigatoriedade nós temos de pedir a Jesus, Divino e Amado Mestre, por esses nossos familiares. Porque o mundo espiritual é tão vasto, como eu sempre digo, que precisarão com certeza de ajuda dos seres físicos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, vou terminar, não é? Porque já falei aqui um pouco sobre a partida, sabem? Eu poderia, entrando aqui em certos pontos de interesse, entrando aqui em certos fatores, entrando aqui em certos pormenores, isto é só abreviando, teremos que abreviar para ser um vídeo mais curto, porque se nós formos aprofundar, levaria aqui muito tempo a explicar.
Então, penso que, acima de tudo, o que eu quis dizer, para quem perdeu alguém, algum familiar, o que eu quis dizer foi que temos que estar em equilíbrio, pensar na nossa mente nos momentos bons e agradáveis e fazer prece por quem partiu deste mundo. Pedir a Jesus, divino e amado Mestre, à Virgem Santíssima, por esse nosso familiar que pediu. E eu peço por todos vocês que me estão vendo, que Jesus, divino e amado Mestre, os abençoe. Que a Virgem Santíssima, Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, que Maria os proteja, nos proteja, proteja os nossos lares, proteja nas nossas dificuldades, falta de saúde, falta de emprego, falta de dinheiro para comprar os mantimentos, comprar medicamentos, ir ao médico, relacionamentos, mas que Maria, vamos ter fé que o dia de amanhã poderá ser diferente de hoje. Pedir a Maria, Mãe de Jesus, para que nos conforte a todos, com o seu manto sagrado, ela vá na nossa frente, sabem? Quando nós formos abrir uma porta, cruzar um caminho, tomar uma vereda nova, que Maria vá na nossa frente. Os nossos mentores espirituais, possam ir na nossa frente para ser um caminho de luz, de paz e de tranquilidade. Acima de tudo, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a todos um lindo e abençoado fim de dia de quinta-feira, dia feriado, hein? Que maravilha! Então, que Jesus os abençoe. Graças a Deus.